Amém? Vamos então, gente, iniciar a nossa célula de hoje. Vamos dedicar um pouquinho aí do nosso tempo, da nossa semana, a escutar a palavra de Deus, a sermos ministrados pelo Espírito Santo. Sempre que nós preparamos o nosso coração, os nossos ouvidos, Deus sempre está disposto a falar conosco algo de bom. Eu tirei esses dias para estudar sobre o livro de Tiago, e é um dos livros que eu mais gosto. E, embora eu tenha lido ele muitas vezes, eu li lá algo que fala assim, ó, um versículo muito conhecido, né? E quando a gente não recebe algo de Deus, é porque ou a gente pede mal, ou aquilo que eu estou pedindo vem de um desejo talvez corrupto, de um coração enganoso, com desejo de fazer mal. Fora isso, tudo que nós pedimos que aproxima o Senhor de nós, lá declara que Deus vai fazer. Então, vamos aproveitar essa tarde, que nós estamos aqui nessa célula, e vamos pedir a Deus isso. Vamos pedir crendo, vamos pedir com fé, que uma das únicas coisas que pode nos impedir de receber algo de Deus é pedir acreditando que não vai receber. Mas quando nós pedimos a Deus para que se aproxime de nós, Ele, sem dúvida nenhuma, Ele vai fazer isso. Porque o versículo fala assim, ó, se achegai a Deus e Ele se achegará a vós. Então, se eu der um passo que seja em oração, que seja em clamor, o Senhor, sem dúvida, Ele vai se achegar até nós. Vamos orar então para que nessa tarde o Espírito do poderoso Deus, aquele Deus que nós cremos, que é o Deus da nossa salvação, se achegue até nós. Amém? Porque nós, com essa célula aqui, estamos dando um passo para nos achegar a Ele. Amém? Amém. Vamos então orar, pedir a Deus para que nos abençoe, para que esteja presente. Pai, em nome de Jesus, nós queremos apresentar as nossas vidas diante do Senhor nessa tarde. E Deus, e baseado nessa palavra lá de Tiago, quando fala, chegai-vos a Deus e Ele se achegará a vós. Nós queremos hoje, Senhor, humildemente, com o nosso coração aberto, com o nosso coração puro, lavando, Senhor, as nossas mãos, a nossa mente, o nosso coração. Nós queremos nos apresentar ao Senhor pedindo que o Senhor se achegue a nós. Nós queremos dar um passo de fé, queremos dar um passo de ousadia e queremos dizer, ó Deus, que hoje nós queremos ouvir a sua palavra. E nós queremos, ó Deus, viver os frutos que serão liberados através dessa palavra em nós. Pedimos ao Senhor, Espírito Santo, sonde o nosso coração, guarde o nosso coração e que nós sejamos a cada dia visitados pela presença sobrenatural que é o Senhor. Nós te agradecemos nessa tarde, pedimos que o Senhor se faça presente, em nome de Jesus. Amém. Amém. E o pastor Vitor está com a palavra. Fique à vontade, irmão. Mãe, espera só um minutinho, mãe. Segura o telefone mais assim na sua frente, ó. Que nem eu tô fazendo aqui, mãe. Olha pra mim, mãe. Sobe o seu telefone assim, ó. Oi. Isso. Tá bom. Isso. Tá, gente. Boa tarde a todos. Quando a gente pediu que eu ministrasse uma palavra, eu fui estudar um pouco, né, sobre o que falar numa célula. Momentos assim de reclusão, de isolamento. Então, eu tentei buscar alguma coisa assim bem atual. Então, eu procurei um tema assim, a comunhão com Deus em tempos de isolamento social. Olha só que legal. Então, apesar disso, eu fui ler sobre na Bíblia o que eu estava lendo essa semana, eu estava lendo um pouco de Salmos. E o que eu vou compartilhar com vocês tem a ver muito com Salmos. E, na verdade, ele tem a ver com um capítulo de Salmo que eu vou falar com vocês assim no decorrer da palavra. Então, aí vocês vão saber qual capítulo e versículo nós estamos dizendo. E, iniciando,
eu queria falar um pouquinho sobre as minhas reflexões, um pouco sobre Deus. E falando de isolamento, a gente fala de alguma coisa solitária, né? De alguma coisa que traz, que muitas pessoas hoje estão se referindo a um status de solidão, um status de pouco contato. Eu queria falar para vocês que Deus não é solitário. Dentro de Deus existe uma dança de amor totalmente síncrona, né? Deus, ele é uma trindade entre Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, onde que eles se relacionam entre si de uma forma perfeita. Então não existe solidão entre Deus. Entretanto, Deus, ele não vive dentro dele só. Não tem como a gente mensurar como é o que é Deus, mas o que a gente sabe, que a própria Escritura nos ensina que o Deus Todo-Poderoso, ele não vive encastelado, ele não vive dentro de um castelo. E na sua transcendência, Deus, ele normalmente, ele resolveu criar e se relacionar com a sua criação. Então, pelo que a Escritura nos ensina mesmo, é justo chamar esse relacionamento de quê? Aliança. Então, Deus tem uma aliança para conosco. Então, ele se relaciona conosco através de uma aliança ou pacto, né? Eu acho muito melhor a gente falar aliança, porque aliança é algo que não termina. Ele se inicia e não tem fim. Então, é justo chamar isso de aliança. E nosso Deus soberano, ele estabelece as regras para um relacionamento. E, ao meu ver, tudo tem que ter uma regra para se seguir. Porque se a gente não tiver uma regra, ou um direcional, uma forma correta, direcionada de agir, nada tem uma conclusão correta, ou nada sai de forma certa. Então, o próprio Deus, pela sua soberana graça e pela sua própria justiça, ele nos ensinou que ele criou regras. E eu acho que nós vivemos no mundo hoje mediante regras. E justamente para que as coisas funcionem. Vou dar um exemplo para vocês hoje. Hoje eu fui levar o meu filho na terapia, fui buscar meu filho na terapia e o pessoal estava numa fila. Então, a fila nada mais do que é uma geração de regras na Caixa Econômica Federal. Apesar que eu achei um absurdo o tamanho da fila, né? O pessoal estava lá pela questão daquele valor lá de R$600 para buscar. Mas a fila estava, vamos pensar aí, todo mundo conhece Betim, lá na JK, a fila já estava na Rio de Janeiro, virando o Banco Itaú lá em cima. Então, mas são regras. Então, as pessoas estavam numa fila, obedecendo uma regra para seguir em busca de um objetivo. Então, Deus ele cria, mediante a sua soberana graça, regras para que possamos nos relacionar com Ele. E a própria palavra do Senhor fala assim, eu falando com vocês aqui agora, o mundo todo, numa reclusão, no isolamento, as pessoas estão privadas de quê? De relacionamento. Hoje nós vivemos uma pandemia global e falar e nós estamos encastelados. Lembra que eu falei que Deus não pode ser encastelado, mas nós estamos no nosso próprio castelo, dentro de casa. Em alguns casos, algumas pessoas, vamos falar assim, que estão num regime bem mais radical, as pessoas já estão adoentadas, estão no hospital, no leito de UTI, então necessariamente é um isolamento muito mais radical. No meio de tudo isso, vemos que aí a gente cria um medo, né, sobre as situações. Eu acho que muitas pessoas estão com medo, outras se sentem sufocadas pelo tempo. Olha, quanto tempo nós já estamos isolados? Nosso Deus. Isso já nos deixa reflexivos e pensar que e aí, quando que vai acabar isso tudo? Aonde que a gente deve se apegar? Em que a gente deve se apegar? No que nós devemos crer? Poxa, eu ligo a televisão, só falo de tantos mortos, o pico é tantos dias, não saia de casa, use máscara. Então,
de meio de tantas coisas negativas, o que devemos pensar? Em que nós devemos nos apegar? Eu posso até dizer assim, nós como seres religiosos, como pessoas que refletem a imagem de Deus e que desejamos um relacionamento com Deus e a vivência em família, e por que não dizer também um relacionamento com outros, o que a gente deve se apegar? Aí eu lendo a palavra do Senhor lá no Salmo 119, o que me chamou assim, um pouco a atenção lá no verso 16, é que tem uma estrofe que fala assim, o relacionamento da alma. O Senhor faz um pacto e convoca que seu povo tenha um relacionamento de servo. Então Deus fala assim, o que queres? Quando você quer, interessante na oração da Jennifer, ela fala assim que a gente deve orar para Deus de uma forma a pedir e receber conforme a gente ora. E a gente não recebe muitas das vezes porque a gente tem um pedido banal, né? E esse texto tem uma afinidade sobre isso também. Fala assim, como que Deus responde a gente? Ele responde mediante as nossas orações. Então, você pergunta assim, como que eu falo com Deus? Como que Deus me responde? Aí Deus fala assim, para que nós possamos ter um diálogo, lá no verso 16, ele fala assim, ore. Ora, você como servo, eu como Deus, a gente se relaciona, eu criei esse relacionamento, eu criei um contexto relacional e eu presumo que essa estrofe nos ensina a forma como o servo de Deus experimenta um relacionamento com Ele. Então, quanto mais você orar, esses momentos de isolamento social, quanto mais você orar, mais relacionamento você vai ter com quem? Com Deus. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Verdade. Não tem por que a gente se sentir sufocado. Claro, nós estamos vivendo um momento de pandemia. Então, a gente tem medo de ficar doente. A gente tem... Isso não impede, o que eu estou dizendo, longe de mim, tá, gente? Isso não impede que a gente se cuide. Pelo contrário, nós temos que nos cuidar. A própria palavra de Deus fala que a gente tem que cuidar do nosso corpo, que é, né, onde que habita o Espírito Santo. Então, cuide da casa do Senhor. Então, necessariamente, o que a palavra de Deus fala é que a gente não está sozinho. Mediante a tantas pessoas que se sentem sozinhas nesse momento Amém. de isolamento, nós não estamos. Visto isso, vejamos aqui que esse texto nos ensina, o que eu aprendi nesse texto, nesse Vitor, período. Oi? deixa só eu falar uma frase que você falou aí sobre oração e eu me recordei dela. Eu estava lendo um pouco sobre oração essa semana. Eu estava estudando sobre o livro de Tiago e eu li uma frase de um estudo que fala assim: oração nada é além da resposta da sede de Deus unida à sede do homem. Então, assim, eu achei uma fase magnífica. Quando eu uno a minha sede com a sede de Deus, o resultado disso vai ser oração. E a mesma sede que eu tenho em orar, Deus tem em falar. Então, é uma união. Só queria falar porque eu acho que essa frase bateu muito com o que você falou sobre oração. Faz muito Amém. Com certeza, amém. E lendo, né, ainda sobre o capítulo 119, os versículos 121 e 122, eu vou abreviar para a gente não se estender muito. Ele fala assim, por meio de oração, o salmista, né, nos diz que por meio de oração, como servo, entregou seus medos ao Senhor. Então, o que eu quero falar aqui para você hoje é que, através da oração, entregue tudo aquilo que você tem medo para Deus. Porque quem vai resolver isso para você é Ele. O salmista diz, Senhor, vivo conforme tua lei, procuro ser piedoso aos termos da sua aliança. Faço a justiça e julgo as coisas porque sigo a tua lei. Sou teu servo
ser meu fiador. Então, assim, para que o Senhor seja o nosso fiador, ou seja, aquele que garante Para o bem, a segurança. não deixe que Então, quem soberbas me garante a sua segurança hoje é o Senhor. Por que eu estou falando isso? Porque hoje nós vivemos um momento de pandemia. Eu tenho certeza que essa semana vocês ouviram tanto falar de morte, quantas pessoas morreram por Covid, quantas pessoas têm morrido por N e outras doenças aí. Tanta coisa que vocês têm ouvido essa semana, eu imagino que foram muitas delas ruins. Mas o salmista diz aqui: dai-me livramento, sede meu, Senhor. Então, o que o Senhor ouve? Oração. O Senhor ouve e realiza aquele que pede bem. E toda oração, ela é bem feita. Independente se ela é feita com poucas palavras, com muitas palavras. Mas se a oração é feita genuinamente e ela é feita verdadeiramente, ela é uma ótima oração. Porque o Senhor entende qualquer conceito. O Senhor entende qualquer palavra, sendo ela feita de coração e sendo ela verdadeira. Então, se a sua palavra ela é verdadeira, se a sua oração é verdadeira para o Senhor, com certeza ela vai ser realizada. Pede com fé. Verdade. O Senhor te protege. O Senhor te protege. Nós estamos em momentos ruins, mas o ritmo que nós estamos aqui hoje, sendo espelhos do Senhor, porque, gente, se a gente pensar hoje, tem tanto cristão que você vendo, você nem identifica essa pessoa como cristão, a pessoa não tem atitude de cristão, tem medo de se revelar como cristão, tem tantas atitudes de mundanas, né? Eu ouvi a minha irmã comentar um pouco mais cedo sobre alguma questão aí de música e de música relacionada ao meio secular e vai envolvendo, vai misturando as circunstâncias. Nós não somos misturáveis, nós somos separados por Deus. Nós somos aqueles que faz o diferencial. Igual eu disse anteriormente, nós somos espelho de Deus. Então, temos que ser visto conforme aquilo que Deus nos demonstra. Ou aquilo que Deus representa. Nós temos que ser representantes de Deus aqui na Terra. E o salmista nos fala muito isso aqui. Que, independente de qualquer coisa, nós temos que, por meio da oração, entregar no Senhor. Indo um pouquinho mais à frente, nos versículos 123 até no 125, aí eu estou falando muito do que o salmista pedia para Deus. Isso aqui eu entendo que do versículo 116 até o versículo 126 é uma oração. É uma oração que o salmista faz. E eu tentando interpretar essa oração, fala muito aqui do momento que ele está vivendo. Ele não estava vivendo um momento bom. Mas aquele momento findou, se terminou. Através de quê? De uma oração. Porque Deus interveio através dessa oração. E desses versículos 123 ao 125, o salmista se humilha. Ele mostra toda a sua humilhação diante de Deus. Diante da aliança que ele tem com Deus. Então, gente, eu vou correr aqui porque já está me avisando que falta só 10 minutos. 15 minutos. Que pena. Então, necessariamente, ele se humilha na presença do Senhor. E o que ele clama pela misericórdia de Deus? Ele não queria andar no caminho de solidão. Ele não queria ser orgulhoso. Ele queria, antes de tudo, ser humilde. Ele queria derreter diante do Senhor. Pedindo o quê? Graça. Ele queria a graça de Deus. E quando a gente obtém, quando a gente conquista a graça de Deus, a gente se sente muito melhor. A gente não se sente solitário. A gente se sente... Verdade. A gente não se sente angustiado ou sufocado. A gente se sente completo, realizado. Verdade. Isso, Amém. porque ele fez esse clamor tão expressivo,
Porque ele sentiu que... Por que ele fez esse clamor tão expressivo? Porque ele sentia fraqueza na alma. Hoje, quantas pessoas precisavam ouvir essa palavra que tem ou sente uma fraqueza na alma? Quantas pessoas têm os seus olhos assim, cabisbaixos, pensativos, sem saber ou ter um objetivo final na vida? Nós sabemos que a provação, ela é longa. E para ele, isso também foi longa. Mas ele pediu graça para continuar com os olhos cheios de esperança nas promessas de redenção e justiça feita pelo Senhor. Ele conseguiu. Então, hoje, a palavra que eu tenho para vocês é que não perca a esperança. Peça a graça de Deus. Deus, Ele está aqui para te agraciar, para te contemplar, para te favorecer. Amém. O salmista, ele precisava compreender a vida. De nada adianta conhecer a história de redenção sem entender ela. Hoje, não adianta nada você conhecer toda a Bíblia, conhecer de falar, de ouvir e de ler, sem compreender, sem conhecer e entender. Então, é importante a gente entender aquilo que a gente está ouvindo ou lendo. Entender. Verdade. O pedido do salmista era para que todas aquelas histórias de livramentos, promessas, do chamado e santidade ardesse no coração dele. Então, tudo aquilo que ele ouvia e via, ele queria que ele sentisse. Então, hoje eu te convido a sentir quão Deus é poderoso na sua vida. Amém, Senhor. Eu te convido a sentir a sua oração, a sentir aquilo que brota no seu coração como um desejo genuíno e verdadeiro, sentir de emoção, a ponto de quando você externar isso para Deus, seja mas tão genuíno, que vá como um foguete na direção do Senhor, você fala assim, vou realizar. Amém. Realizar, porque isso veio de essência. O que necessariamente Deus quer de você? O seu coração. Então, quando alguma coisa arde do seu coração, que chega a vir a se tornar uma palavra mediante aquilo, não tenha certeza disso, que isso vai ser realizado por Deus. Gente, o fato de alguma coisa demorar para não ser realizada, não quer dizer que ela não será realizada. Muitas das vezes cabe o tempo certo para ela ser executada corretamente, sem volta. Ela ser executada para não dar brecha para o inimigo. Eu falo para vocês, Deus é justo. E não duvide que Ele é tão fiel em suas promessas como justo em realizá-las. Esse texto, eu não sei exatamente em que momento que eu li ele, mas eu gravei isso na minha mente. Deus é tão justo. Não duvide que Deus é fiel em suas promessas. Ele é justo o suficiente para realizá-lo. Por isso, ainda que em seus pensamentos venha aquela pontinha de dúvida, ou que seus olhos fraquejem, ou que você olhe desejando por sua salvação e você não conheça, você não tenha certeza dela. Hoje eu te convido a elevar esses olhos que estão para baixo, tristes, e erga ele para Deus e fala assim, opa, eu posso tudo naquele que me fortalece. Você precisa de direção? Deus é essa direção. Eu queria que depois você refletisse nessa palavra, nesse Salmo 119, que você possa lê-lo assim completamente, para que você possa entender melhor o que eu estou dizendo. Eu peguei só um pequeno trecho, rapidamente, estudei rapidamente, eu venho lendo esse texto durante a semana, mas eu peguei esse pequeno texto para que a gente pudesse refletir sobre ele. O quão Deus é realizador. E nesse tempo de pandemia, nós podemos entender que o Senhor é Deus em todos os aspectos. Então, gente, para concluir, por meio da oração, o Senhor intervém na nossa vida. Por meio da oração, a sua vida não será pichada pelos decretos do inimigo. Pelo contrário, ela será limpa e branca e branda pelas ações do Senhor. Você será livre de todo o mal e do
principalmente desse mal, dessa pandemia. Não segure na mão do ímpio, mas segure na mão daquele que te resgata, aquele que te resgatou, aquele que sempre estará sobre você e para você. Nós precisamos acreditar em Deus. Na cruz, Jesus conheceu a pior solidão, a solidão infernal. Lembra que ele falou assim: Deus, por que me abandonaste? E nisso, Jesus viveu a maior solidão dele. Mas não quer dizer que ele se abateu ou se deixou abater. Então, se tememos a quarentena, mais ainda deveríamos temer a solidão eterna, de ficar longe de Jesus ou de Deus. Eu já tenho medo. Não precisa de quarentena para isso. É verdade. Porém, se você se voltar seu coração para Cristo, será abraçado por Deus. Eu vi uma palavra, quando eu estava lendo, a palavra chama triuno. Parece uma palavra nova. Então, Deus é três. Deus é triuno. Verdade. Que não sabe o que é solidão. Mesmo no isolamento social, até na morte, você não está sozinho. Volte-se para Cristo e receba a graça do relacionamento com Deus, que por natureza é amor. É isso que eu queria falar para vocês hoje. Amém. Que lindo. Amém. Por favor. Verdadeiro amor lança fora, né, gente? Todo medo. Verdadeiro amor lança fora. Que palavra boa. Pode continuar, não termina, por favor. Verdade, é muito boa. Agora eu vou adentrando no assunto, a pessoa encerra. Mas é verdade, muito pouco tempo esse negócio. Tem que ter Eu mais. acho que, e da outra vez, eu não sei como é que vai ser aqui, porque da outra vez ele não estava dando contagem regressiva aqui, para mim está aparecendo. Falta 1 minuto e 40. Então, eu vou falar só um pouquinho, então, já que você terminou. Nesse tempo todo, eu quero agradecer a Deus, porque esse tempo que Ele separou para nós foi um tempo assim que eu só tenho a agradecer, tenho gratidão por tudo isso que tem acontecido, porque é onde eu senti minha família unida incrivelmente, onde eu pude pensar, onde Deus tem agido tremendamente na minha vida. Eu tenho feito coisas assim magníficas, tenho visto a natureza muito incrível de Deus. As minhas flores estão maravilhosas. Gente, a gente pode ver, sentir o dedo, o toque de Deus. Tão grande Ele é. Então, assim, eu tenho muito que agradecer a Deus e falar para Ele que nós temos sentido assim, um pouco no trono dele. Tem sido maravilhoso esse tempo de ficar. Eu amo ficar sozinha. Para mim, esse isolamento é uma coisa assim perfeita, maravilhosa, onde a gente está pensando, comunicando com Deus, que a gente tem uma corrente espiritual com Ele tremenda. Verdade, tem eu tenho sido sentido mesmo. tanta presença de Deus, principalmente assim no florescer assim da palavra dele, no florescer das